Eu apenas encarava a folha de papel. Minhas mãos a seguravam com tanta força que as bordas começavam a amassar. Os números pareciam vibrar na página. Era uma carta simples, em preto e branco, mas me atingiu com a força de um golpe físico. O novo valor do aluguel estava impresso em negrito: R$ 7.900. Meu aluguel atual era de R$ 2.100. Minha garganta se fechou quando levantei o olhar. Do outro lado da mesa de jantar de carvalho polido, sentava-se minha irmã, Vitória. Ela não estava olhando para o celular ou admirando a vista da janela. Não, ela estava me encarando diretamente, e um pequeno sorriso de satisfação repuxava o canto de sua boca. "É apenas negócio, Carol", disse meu pai, Roberto, tomando um gole tranquilo de seu café da tarde. "Você não pode viver com um desconto de família para sempre. Este é o valor justo de mercado." Minha mãe, Eleonora, concordou imediatamente com a cabeça, olhando para a Vitória como se ela tivesse acabado de revelar uma obra-prima. Minha própria família estava metodicamente me empurrando para fora da casa que nossa própria avó havia construído. Eles olhavam para mim e viam um item a ser otimizado, uma inquilina a ser explorada até a última gota. Senti meu mundo encolher, senti a picada aguda da traição. Mas enquanto meus dedos se cravavam na borda da mesa, eu me concentrei em algo que eles não podiam ver. Eles viam uma coitada. Eles não tinham ideia da mancha de tinta quase invisível debaixo da minha unha ou da assinatura secreta que estava prestes a fazer o plano de negócios deles implodir espetacularmente. Antes de eu contar a história toda, me faça um favor e deixe o seu like. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. O silêncio que pairava na sala de jantar não era pacífico. Era aquele silêncio pesado e carregado que acontece momentos antes de algo terrível. Olhei de volta para Soundbata. R$ 790. Isso deve ser algum tipo de piada de mau gosto, eu disse. Minha voz vacilando um pouco, apesar dos meus melhores esforços para mantê-la firme. Olhei diretamente para Vitória. Ela usava uma blusa de seda que provavelmente custou mais do que minhas compras do mês. Ela tomou um gole delicado de sua água com gás. "Carolina", disse Vitória, usando meu nome completo, o que ela só fazia quando estava sendo condescendente. "Não seja tão dramática, é apenas economia básica." Economia. Senti o calor subir pelo meu rosto. "Eu pago R$ 2.100. Não é pouco dinheiro. Você está aumentando em quase R$ 6.000. Isso não é economia, Vitória. Isso é um despejo velado." Minha mãe, Eleonora, soltou um suspiro teatral do balcão da cozinha, onde arrumava os aperitivos. Ela sempre se ocupava quando as conversas se tornavam difíceis. "Carolina, por favor", disse mamãe. "Vamos tentar ter uma reunião de família agradável. Vitória tem trabalhado tanto no portfólio de imóveis." "O portfólio?" Afastei minha cadeira e ela arranhou ruidosamente o piso de madeira. "Isso não é um portfólio, mãe. É a minha casa. É o apartamento para o qual a vovó Iris me deu as chaves quando me formei na faculdade. Ela te deu um contrato de aluguel." Meu pai me corrigiu, sem nem mesmo desviar o olhar de seu tablet. Roberto Reis provavelmente estava olhando as cotações da bolsa ou algum outro fluxo de dados que ele considerava mais vital do que a iminente falta de moradia de sua filha. "Ela te deu um contrato de aluguel, Carolina, e contratos têm data para terminar. Ela me disse que eu poderia morar lá pelo tempo que precisasse." Retruque. "Ela me disse que o aluguel continuaria baixo porque eu estava cuidando do prédio para ela." "A vovó se foi, que Deus a tenha", disse Vitória, sua voz escorrendo uma falsa simpatia, como se estivesse explicando um fato triste da vida para uma criança pequena. "E o mundo segue em frente. O bairro está se valorizando, Carol. Temos que nos ajustar ao mercado atual." "O mercado?" repeti, incrédula. "Quem você acha que pode pagar quase 8.000 por mês por um apartamento de 1 quarto nesta área? Nenhuma das pessoas que moram lá agora."
Estamos esperando atrair um inquilino de maior poder aquisitivo, disse meu pai, finalmente me agraciando com sua atentão atenção. Seus olhos eram frios como pedra polida. Negócios não são sobre sentimentos, Carolina. São sobre valorização de ativos. Vitória tem uma nova visão para o edifício Íris. Ela vai convertê-lo em suítes de luxo. Suítes de luxo? Uma risada me escapou, mas era oca e amarga. É um prédio de 100 anos. Os canos gemem e o assoalho range. Isso é o charme dele. Queremos aprimorá-lo, corrigiu Vitória seu tom afiado. Renovar, modernizar. E para fazer isso, precisamos de capital. Isso significa aumentar os aluguéis para refletir o verdadeiro potencial do imóvel. Desviei meu olhar do meu pai para minha mãe. E você concorda com isso? Você concorda que ela me jogue na rua? Mamãe se virou, secando as mãos em um pano de prato. Ela tinha aquela expressão de dor que reservava para quando eu estava fazendo cena. Ninguém está te jogando na rua, querida. Você só precisa pagar o novo valor. Ou sabe, talvez seja um bom momento para encontrar algo um pouco mais na sua faixa de preço. Algo mais aconchegante. Minha faixa de preço. Senti a queimação das lágrimas atrás dos meus olhos e lutei para que não caíssem. Recusei-me a chorar na frente deles. Eu trabalho na Biblioteca Municipal. Coordeno o programa de incentivo à leitura para jovens. Vocês sabem exatamente qual é a minha faixa de preço. Exatamente, disse Vitória, e lá estava de novo. Aquele sorrisinho, aquele pequeno, quase imperceptível, levantar no canto de seus lábios. Ela estava saboreando isso. Ela sempre foi a ambiciosa, a predadora. Eu era a leitora, aquela que preferia pessoas a lucros. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de ficar tão confortável morando em um imóvel de primeira linha por quase nada. Eu cuidei da vovó, eu disse, minha voz mal um sussurro. Por 5 anos, eu morei naquele prédio para ficar perto dela. Eu consertei as pias que vazavam. Eu supervisionei os reparos. Eu lidei com os outros inquilinos quando o aquecimento parou no meio do inverno. Você fez favores, Vitória acenou com uma mão desdenhosa. Isso não é administrar. Papai e eu reestruturamos a holding. Nós somos os administradores oficiais agora. Vocês não são administradores, eu disse, minha voz baixando para um tom grave e intenso. Vocês são abutres. Meu pai bateu a palma da mão na mesa, fazendo os copos pularem. Já chega! Ele bradou. Vitória se prontificou a garantir o futuro desta família. O que você fez, Carolina? Você brinca com livros. Você tem vivido da nossa boa vontade. Boa vontade, sussurrei a palavra. Eu paguei meu aluguel todo santo mês. Nunca atrasei um dia. Abaixo do valor de mercado, meu pai retrucou. Isso é boa vontade, e o subsídio acabou oficialmente, a partir do 1º dia do mês. Eu olhei para eles então, olhei de verdade. Minha mãe, mais preocupada com seus aperitivos do que com a crise de moradia de sua filha. Meu pai, que me olhava como se eu fosse uma ação que não performou bem. E Vitória, que me olhava como se eu fosse um inseto que ela estava prestes a esmagar sob o salto. Eles não me viam. Eles não viam Carolina, sua filha, sua irmã. Eles viam um obstáculo. Eu era a sentimental que estava entre eles e uma conta bancária maior. A vovó teria odiado isso, eu disse suavemente. A vovó não entendia de finanças, disse Vitória, levantando-se para ajeitar seu vestido de grife. Ela era sentimental. Sentimentalismo não paga a hipoteca. Ela construiu aquele prédio, eu disse, com o vovô, tijolo por tijolo. E agora é a minha vez de transformá-lo em algo mais lucrativo, declarou Vitória. Ela contornou a mesa e colocou a mão no meu ombro. Parecia um peso de chumbo. Tente não levar para o lado pessoal, Carol. É apenas progresso. Você deveria estar feliz pela família. Todos nós vamos ficar muito bem de vida. Eu não faço parte desta família, eu disse, afastando a mão dela. Não mais. Peguei minha bolsa. Não me preocupei com despedidas. Saí da casa em que cresci,
Uma casa que agora parecia um mausoléu para pessoas que eu um dia conheci. Enquanto eu me atrapalhava para entrar no meu carro, hatch antigo, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Fiquei sentada ali por alguns minutos, focando na minha respiração. Negócios, não sentimentos. Foi o que papai disse. Eles achavam que eu era a fraca. Achavam que eu iria apenas chorar, empacotar meus livros e encontrar algum estúdio apertado na periferia da cidade e depois aparecer para o jantar de Natal como se nada tivesse acontecido. Enxuguei uma lágrima da minha bochecha. Olhei no retrovisor. Meus olhos estavam vermelhos, mas meu maxilar estava travado. Eles não tinham a menor ideia de quão errados estavam. A volta para a cidade pareceu um borrão. Era uma viagem de 40 minutos, mas minha mente estava presa em um loop, repassando o sorriso cruel de Vitória e o olhar desdenhoso de meu pai. Quando parei em frente ao edifício Íris, um nó apertado se formou na minha barriga. O prédio era um clássico, 4 andares de belos tijolos vermelhos com elegantes detalhes em pedra e grandes janelas salientes. Ele se erguia orgulhosamente em uma esquina de um bairro que estava mudando rapidamente. Um moderno condomínio de vidro e aço agora se destacava do outro lado da rua. Uma cafeteria da moda havia substituído a antiga lavanderia na esquina. Mas nosso prédio, o prédio da vovó Íris, tinha alma. Tinha floreiras que os inquilinos realmente cuidavam. Tinha uma porta de entrada de carvalho maciço, com os arranhões e marcas de 100 anos de vida. Estacionei e subi os degraus de pedra familiares. Normalmente, entrar no saguão era como um abraço caloroso. Cheirava a madeira antiga e lustra móveis de limão. Hoje, parecia a sala de espera de um consultório médico. O ar estava denso com uma tensão palpável. Dona Lourdes estava no saguão, atrapalhada com sua correspondência. Ela tinha 75 anos e morava no apartamento 2B há mais de 30. Uma mulher pequena com uma auréola de cabelos brancos presos em um coque perfeito. Ela se virou quando a porta rangeu ao abrir. Seu rosto estava pálido. Em sua mão, ela segurava uma carta idêntica à minha. Carolina, ela disse, e sua voz falhou. Dona Lourdes, eu disse, correndo até ela. A senhora está bem? Ela ergueu o papel, as mãos trêmulas. R$7.900? Carolina, isso não pode ser real. Minha aposentadoria, eu não recebo nem 2.000 por mês. Uma onda de náusea me atingiu. Eu sei, eu também recebi uma. Mas é a sua família, ela disse, seus olhos arregalados de confusão. Este é o seu prédio. Não é meu, eu disse, as palavras com gosto de cinzas na minha boca. É da minha irmã e dos meus pais. Para onde eu vou? Ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas enrugadas. Eu não posso me mudar, não com o meu quadril, todas as minhas coisas. Meu Arthur faleceu naquele apartamento, Carolina. Minha vida inteira está lá dentro. Coloquei um braço em volta de seus ombros finos. Ela parecia frágil como um pássaro. Nós vamos encontrar um jeito, Dona Lourdes. Não comece a empacotar nada ainda. Eles me deram 30 dias, ela soluçou. 30 dias para encontrar um novo lar. Disseram que se eu não pagar, eles vão mandar o oficial de justiça. Eu não vou deixar que mandem o oficial de justiça. Menti. Eu não tinha ideia se conseguiria impedi-los, mas precisava dizer alguma coisa. Ajudei-a a ir até o elevador e observei as portas se fecharem. Então subi as escadas para o meu andar, o terceiro. Os corredores, geralmente pacíficos durante o dia, zumbiam com conversas baixas e apavoradas. As portas estavam entreabertas. Vi a família Santos do terceiro A, Marco e Sofia. Eles tinham um filho pequeno, Léo, e Sofia estava no final da gravidez do segundo filho. Marco segurava o mesmo aviso, o rosto vermelho de raiva. Sofia sentava-se em uma caixa de papelão no corredor, o rosto enterrado nas mãos. Carolina. Marco me viu e veio em minha direção.
Que diabos é isso? Nós acabamos de renovar nosso contrato há 3 meses. Eu sei, Marco, eu disse, erguendo as mãos em defesa. Juro por Deus, eu não sabia de nada disso até uma hora atrás. O nome da sua família está na carta, gritou Marco, empurrando o papel na minha direção. Reis Empreendimentos, LTDA, é a sua família. Vocês são abutres. Temos um bebê para nascer a qualquer dia. Você tem alguma ideia de quanto custa se mudar? Marco, pare com isso, disse Sofia de sua caixa. Ela mora aqui também. É, mas por quanto tempo? Cuspiu Marco. Ela provavelmente está recebendo uma bolada por isso. Uma boa fatia dos lucros enquanto o resto de nós é jogado fora. Eu não estou metida nisso, eu disse, minha voz firme. Eles aumentaram o meu aluguel também, para 7.900. Marco congelou. Ele apenas piscou para mim. O quê? Estou exatamente no mesmo barco, eu disse. É minha irmã. Ela está tentando esvaziar o prédio. A raiva no rosto de Marco se dissolveu, substituída por uma expressão de puro medo. Por quê? Ela quer reformar, transformar em apartamentos de luxo. Ela não pode fazer isso enquanto todos nós ainda estivermos aqui. Então ela está simplesmente nos apagando? Perguntou Sofia, sua voz abafada. Sim, eu disse. Continuei pelo corredor até meu apartamento, o 3C. Podia sentir os olhos desesperados deles nas minhas costas. O pânico deles parecia mais pesado que o meu. Por 5 anos, essas pessoas confiaram em mim. Quando um cano estourava, eles ligavam para a Carolina. Quando um pacote sumia, eles ligavam para a Carolina. Eu era o rosto humano da família Reis para eles. E agora, minha família estava sistematicamente destruindo suas vidas. Destranquei minha porta e entrei no meu apartamento. Estava cheio das coisas da vovó Iris, o papel de parede floral vintage na entrada, os móveis de madeira escura e robusta. Eu tinha adicionado meu próprio toque. Livros, montanhas deles, em todas as superfícies disponíveis. Mas a alma do lugar era dela. Afundei no sofá. O silêncio aqui era diferente do silêncio na casa dos meus pais. Não era um silêncio raivoso, era um silêncio triste. Imaginei Dona Lourdes sendo escoltada por oficiais de justiça. Pensei em Sofia Santos, com 9 meses de gravidez, tentando empacotar sua vida. Pensei no Sr. Guedes no primeiro andar, que era cadeirante. Minha família chamava isso de progresso. Meu pai chamava de valor justo de mercado. Não era negócio. Era uma forma de violência, embrulhada em jargão jurídico e enviada pelo correio. Meu olhar caiu sobre uma foto na lareira. Éramos eu e a vovó Iris, tirada cerca de 1 ano antes de ela falecer. Ela estava em sua poltrona favorita, um sorriso maroto no rosto, enquanto apontava um dedo para a câmera. Eu estava sentada a seus pés, lendo um romance em voz alta para ela. Vovó Iris era uma mulher forte. Cresceu com quase nada, teve 2 empregos e economizou cada centavo para comprar este prédio com meu avô. Ela conhecia cada inquilino pelo nome. Levava canja de galinha para eles quando estavam doentes. A Iris nunca confiou em engravatados. Sussurrei para o quarto vazio. E então uma memória surgiu, cintilando em minha mente. Foi anos atrás, quando eu estava na casa dos 20 anos. A vovó estava ficando mais velha, mais frágil. Estávamos no porão juntas. Ela insistia em verificar a caldeira pessoalmente, porque não confiava nas empresas de serviço. Ela havia parado perto de uma pilha de latas de tinta velhas, em um canto escuro, batendo na parede com sua bengala. Carolina, ela disse, sua voz rouca. Este prédio tem uma boa estrutura, mas também tem segredos. Nunca se esqueça disso. Se os lobos aparecerem na sua porta, você não sai correndo pela frente. Você desce até a fundação. Eu não a entendi na época. Pensei que era apenas um de seus ditados excêntricos. A vovó adorava um bom enigma. Mas agora, os lobos não estavam apenas na porta. Eles estavam dentro de casa. Vitória e meus pais, eles eram os lobos. Levantei-me do sofá, meu coração martelando contra minhas costelas. A fundação.
eu disse em voz alta. Fui até a cozinha e peguei uma lanterna na gaveta de tralhas. Eu não tinha ideia do que estava procurando. Talvez não fosse nada. Talvez eu estivesse apenas desesperada por um milagre que não viria. Mas eu não podia simplesmente ficar sentada e deixar o relógio de 30 dias correr. Não podia ficar de braços cruzados enquanto a vida de Dona Lourdes era desmontada. Eu tinha que fazer alguma coisa. Saí do meu apartamento e fui para a escada. Desci além do saguão, onde o ar ainda estava pesado de pavor, e abri a pesada porta de aço para o porão. Estava escuro como breu. O ar era frio e cheirava a terra úmida e metal velho. Liguei a lanterna e seu feixe cortou a escuridão empoeirada. O porão estava principalmente cheio de depósitos dos inquilinos. Mas escondido no canto mais distante, havia uma pequena sala de serviço. Apenas a família tinha a chave. Tentei encontrar a chave no chaveiro, minhas mãos tremendo de novo, mas desta vez não era de tristeza, era adrenalina. Encontrei a pequena chave de latão manchado, aquela que a vovó me dera anos atrás, com a instrução de guardá-la em algum lugar seguro. Eu a deslizei na fechadura antiga. Ela girou com um clique satisfatório e pesado. Empurrei a porta para abri-la. A sala era minúscula, contendo apenas uma bancada, algumas ferramentas enferrujadas e prateleiras cheias de latas de tinta velhas. Parecia exatamente como da última vez que estive aqui com ela. Ok, vovó, sussurrei na penumbra. Estou aqui. Qual é o segredo? Varrer o feixe da lanterna pela sala. Nada além de teias de aranha e grossas camadas de poeira. Uma pontada de decepção me atingiu. Talvez eu estivesse apenas perseguindo fantasmas. Talvez eu fosse apenas uma tola. E então eu vi. No chão, escondido debaixo da bancada, havia uma única tábua solta. Não era nada óbvio. Você não a notaria se não estivesse procurando por ela. Mas a madeira era de um tom ligeiramente diferente, gasta de uma forma que sugeria que havia sido manuseada muitas vezes. Caí de joelhos no concreto frio. Empurrei a bancada pesada para o lado. Suas pernas gritaram contra o chão. Enfiei as unhas na fenda ao redor da tábua. Ela não se mexia. Puxei com mais força, ignorando a farpa que perfurou meu polegar. Com um estalo alto, a tábua finalmente se soltou. Iluminei o espaço escuro abaixo com a lanterna. Havia uma caixa. Uma simples caixa de metal cinza, do tipo que se compra em qualquer papelaria, estava aninhada lá dentro, coberta por uma fina camada de poeira. Estendi a mão e atirei. Era surpreendentemente pesada. Sentei-me nos calcanhares, segurando a caixa no colo. Um pedaço de fita adesiva amarelada estava colado na tampa. Nele, na caligrafia familiar e trêmula da vovó Iris, havia 4 palavras. Para quando for a hora. Minha respiração engasgou. Era a hora. Tentei abrir a trava, mas estava trancada. Eu não tinha a chave. Vasculhei a sala. Na bancada havia uma chave de fenda grande e chata. Eu a peguei. Desculpe, vovó, murmurei, enfiando a ponta da chave de fenda no mecanismo da fechadura. Coloquei meu peso nela, torcendo com força. Metal rangeu contra metal. Grunhi com o esforço. Poc! A fechadura cedeu. A tampa se abriu. Apontei a lanterna para dentro. Papéis. Pilhas e pilhas de papéis velhos e envelopes amarelados. E bem em cima havia um documento grosso encadernado em uma capa azul formal. Eu o peguei. Minhas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava. Abri e li a primeira página. Depois li de novo. Meu coração pareceu parar, depois começou a bater em dobro. Era uma escritura de doação. Datada de 4 anos atrás. Estava registrada em cartório e assinada por Iris Reis. Percorri o denso jargão jurídico, meus olhos voando pela página até pousarem no parágrafo crucial. Transferindo a propriedade do imóvel localizado na Rua Guedes, 55, conhecido como Edifício Iris, total e irrevogavelmente para... Eu engasguei. Carolina Reis.
Fiquei sentada ali, no porão escuro e empoeirado, encarando meu próprio nome. A vovó não tinha apenas me dado um aluguel favorável. Ela não tinha apenas me deixado ficar por bondade. Ela tinha me dado o prédio inteiro. Ela havia retirado o imóvel da holding da família e o transferido diretamente para mim, anos antes de morrer. Virei para a página seguinte. Uma carta manuscrita estava anexada. Minha querida Carolina, eu conheço sua irmã e conheço seu pai. Eles sempre amaram mais o dinheiro do que as pessoas. Sei que, assim que eu me for, eles tentarão vender este lugar ou destruí-lo e transformá-lo em algo frio. Você é a única que tem o meu coração. Você é a única que se importa com este prédio e com as pessoas que vivem nele. Então estou lhe dando isso como um fardo e como uma bênção. Guarde isso em segurança até precisar. Confio em você para fazer a coisa certa. Com amor, vovó. Pressionei a carta contra o peito, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto, quentes e rápidas. Eu não era apenas uma inquilina. Eu não era uma vítima. Eu era a proprietária. O aumento de aluguel de Vitória não era apenas cruel. Era completamente fraudulento. Ela não era dona do prédio. Ela estava agindo sob a suposição de que a vovó o havia deixado no fundo fiduciário da família. Mas minha avó estava um passo à frente de todos eles. Enxuguei minhas lágrimas com as costas da manga. Uma calma fria e feroz começou a se instalar em mim. Olhei de volta para a caixa. Debaixo da escritura havia mais documentos, extratos bancários, registros financeiros. Peguei um. Era um registro do fundo de manutenção do prédio que meu pai administrava. Abri e vi uma lista de saques enormes. Taxas de consultoria, VH Empreendimentos, adiantamento para renovação, VH Empreendimentos. Eles não tinham apenas tentado roubar o prédio de mim, eles o estavam roubando ativamente há anos. Levantei-me, agarrando a caixa contra o peito como um escudo. Eu tinha descido a este porão como uma mulher assustada, prestes a perder sua casa. Eu estava subindo as escadas como a legítima proprietária do edifício Íris, e eu estava prestes a ir para a guerra. Não dormi um pingo naquela noite. Espalhei o conteúdo da caixa de metal pelo chão da minha sala de estar e li cada pedaço de papel até a primeira luz do amanhecer entrar pela minha janela. Às 8 da manhã, liguei para a biblioteca e disse que estava doente. Foi o primeiro dia de atestado que tirei em 6 anos. Minhas mãos ainda tremiam quando disquei o número de Dona Eva. Dona Eva era a melhor amiga da minha avó. Ela morava a poucas quadras de distância, em uma casinha que sempre cheirava a lavanda e livros velhos. Se alguém sabia sobre esta caixa, seria ela. Quando bati, Dona Eva abriu a porta de roupão. Ela deu uma olhada no meu rosto, depois na caixa de metal em meus braços, e não pareceu nem um pouco surpresa. "Entre, Carolina", ela disse gentilmente. Sentei-me à sua pequena mesa de cozinha. "A senhora sabia disso?" perguntei, minha voz rouca de uma noite de choro e leitura. Dona Eva serviu 2 xícaras de chá quente. "Íris me disse que estava preocupada", disse Dona Eva. "Ela me disse que não confiava no senso de negócios de Roberto e certamente não confiava naquela sua irmã. Ela disse que colocou o coração do prédio na fundação. Eu sempre imaginei que você o encontraria quando as coisas ficassem ruins o suficiente." "Elas estão ruins, Dona Eva", eu disse. "Eles aumentaram meu aluguel para quase R$8.000. A colher de chá de Dona Eva bateu contra o pires. Aquelas pessoas gananciosas. "Eu tenho uma escritura", sussurrei. "Diz que sou a proprietária, mas não sei se é real. Se vai valer contra os advogados da Vitória." Dona Eva estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na minha, sua pele delicada como pergaminho antigo. "Você precisa ver o Dr. Arthur Vargas. Ele foi o advogado da sua avó por 40 anos.
Ele está aposentado, mas para isso ele vai se desaposentar. Uma hora depois, eu estava sentada em uma cadeira de couro macio em um escritório de advocacia que parecia não ter sido atualizado desde os anos 80. Doutor, Arthur Vargas era um homem corpulento, com sobrancelhas brancas selvagens, que pareciam lagartas agitadas. Ele usava um paletó de tweed e tinha óculos de leitura em uma corrente ao redor do pescoço. Ele não disse uma palavra pelo que pareceu uma eternidade. Ele apenas lia, lambendo metodicamente o polegar para virar as páginas da escritura. Então, ele pegou os registros financeiros que eu havia encontrado. Observei seu rosto, meu estômago em nós. E se eu estivesse errada? E se houvesse alguma brecha? E se Vitória já tivesse feito algo para invalidar isso? Finalmente, Dr. Arthur fechou a pasta. Ele removeu os óculos e me olhou por cima da mesa. Carolina, ele disse, sua voz um murmúrio baixo e tranquilizador. Isso é tão sólido quanto uma rocha. Soltei um suspiro que parecia estar segurando desde ontem. É mesmo? Sua avó veio me ver há 4 anos, explicou o Dr. Arthur. Ela foi muito clara sobre suas intenções. Ela criou uma nova entidade legal, separada, para deter o título da propriedade. Em seguida, ela transferiu esse título para você, com efeito após sua morte, mas com uma cláusula especial que mantinha a transferência em sigilos até que você reivindicasse seu direito. Em essência, ela escondeu a propriedade no seu bolso de trás, apenas esperando que você percebesse que estava lá. Então, Vitória não possui nada, afirmou o Dr. Arthur sem rodeios. Seus pais não possuem nada. A Reis Empreendimentos, LTDA, que eles operam, não passa de uma empresa de administração. Eles foram contratados para administrar o prédio. Eles não possuem um único tijolo dele. Eles aumentaram o aluguel, eu disse. Eles enviaram avisos de despejo. Completamente ilegal, disse Dr. Arthur. Eles não têm autoridade legal para definir as taxas de aluguel sem a assinatura expressa da proprietária. E essa proprietária é você. Ele se inclinou para à frente, sua expressão ficando mais séria. Mas, Carolina, há mais aqui. Ele bateu no registro da caixa. Estive cruzando esses comprovantes de saque que você encontrou com os registros públicos da empresa de administração deles. Sua avó guardou cópias de todos os relatórios que eles lhe enviaram. Ela suspeitava que eles estavam desviando dinheiro. Desviando? Perguntei. Olhe para isso. Dr. Arthur apontou para um item. Substituição do telhado, R$45 mil. Isso é de 2 anos atrás. O telhado foi substituído? Não, eu disse imediatamente. Nós o remendamos. Custou talvez R$2 mil. Eu mesma contratei o empreiteiro. Exatamente, disse Dr. Arthur. Seu pai e sua irmã cobraram do espólio R$45 mil. Eles pagaram uma empresa de fachada chamada VH Empreendimentos. VH Empreendimentos. VH. Vitória Reis. Meu estômago se revirou. Eles estavam cobrando por trabalhos que nunca foram feitos. Piora, disse Dr. Arthur sombriamente. Substituição da caldeira. Modernização das janelas. Limpeza da fachada. Nos últimos 5 anos, eles desviaram sistematicamente quase R$250 mil do fundo de manutenção do prédio. Dinheiro que deveria ter sido usado para a manutenção foi direto para a conta bancária da sua irmã. Senti que ia passar mal. Eu sabia que eles eram gananciosos. Nunca imaginei que fossem criminosos de verdade. Isso é fraude, disse Dr. Arthur categoricamente. Isso é apropriação indébita. Se levarmos isso ao tribunal, Carolina, sua irmã não perderá apenas um prédio que nunca possuiu. Ela pode ir para a prisão. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac alto de um relógio de pêndulo no canto. Prisão? Minha irmã, a mesma garota que me ensinou a andar de bicicleta, aquela que costumava afastar os valentões no parquinho antes de descobrir grifes e ascensão social. Ela fez isso a si mesma.
eu disse, e minha voz soou estranha para mim, fria e distante. Ela me olhou nos olhos ontem e sorriu enquanto me deixava sem teto. Ela sorriu, Dr. Vargas. Então prosseguimos? Perguntou o Dr. Arthur. Prosseguimos, eu disse. Mas não ainda. Quero deixá-los cair na própria armadilha. Como assim? Eles vêm ao prédio amanhã, expliquei. Vitória está trazendo uma equipe de inspetores. Ela quer intimidar os outros inquilinos, exibir seu poder. Levantei-me sentindo uma força que nunca conhecera antes. Eu quero que ela jogue todas as suas cartas. Eu disse. Quero que todos naquele prédio vejam exatamente quem ela é. E então eu quero descer o martelo. Dr. Arthur sorriu. Era um sorriso sombrio e predatório. Terei os documentos judiciais necessários prontos. Você só precisa dar a ordem. Saí de seu escritório e entrei no sol forte da tarde. O barulho da cidade parecia me envolver. Agarrei a pasta contra o peito. Voltei para o edifício Íris. A atmosfera estava ainda mais sombria do que antes. As pessoas se moviam de cabeça baixa, um desespero silencioso pairando sobre elas. Vi Dona Lourdes carregando uma caixa de romances antigos em direção à lixeira. Dona Lourdes! Chamei. Não jogue isso fora. Ela me olhou com olhos opacos e exaustos. Não posso levá-los comigo, Carolina. O lugar novo. É apenas um quarto. Não há espaço para livros. Peguei a caixa de suas mãos com delicadeza. Coloque-os de volta no seu apartamento. Por favor, apenas confie em mim. Confiar em você? Ela perguntou, sua voz cheia de dúvida. Carolina, o nome da sua família está naquele aviso de despejo. Eu sei, eu disse, mas estou lhe prometendo, ninguém vai sair deste prédio. Apenas me dê mais 2 dias. A senhora pode fazer isso? Ela me encarou por um longo momento. Deve ter visto algo novo em meus olhos. Talvez fosse o mesmo brilho teimoso que sua amiga Iris costumava ter. Ela sentiu lentamente. 2 dias. Subi para o meu apartamento. Não embalei uma única coisa. Coloquei a escritura em um lugar seguro. Então, sentei-me à minha janela e observei a rua abaixo. Esperei pelos lobos. Na manhã seguinte, os lobos chegaram em um elegante SUV preto. Eram pouco mais de 9 da manhã. Eu estava tomando café perto da janela quando vi Vitória sair. Ela usava óculos de sol enormes e carregava uma prancheta como um cetro. Meu pai estava com ela, parecendo impaciente. Atrás deles, 3 homens de capacete e coletes de alta visibilidade. Não eram funcionários da prefeitura, eram empreiteiros particulares. Observei enquanto Vitória apontava para o prédio, gesticulando em direção às minhas janelas e depois fazendo um movimento de corte afiado com a mão. Um fogo quente se acendeu em meu peito. Saí para o corredor. Já podia ouvir uma comoção começando no saguão. Desci as escadas. O saguão estava lotado. Vitória e sua equipe estavam efetivamente bloqueando a entrada. Um grupo de inquilinos se reuniu, parecendo assustados e vulneráveis em seus roupões e pijamas. Com licença, dizia Vitória, sua voz alta e cortante. Precisamos de acesso a todas as unidades. Esta é uma avaliação estrutural obrigatória. Não recebemos um aviso de 24 horas, disse uma voz clara. Olhei para o lado. Era Clara Sato, do 4B. Ela geralmente era quieta, uma jovem que trabalhava para uma ONG local. Mas agora, ela estava parada bem na frente de Dona Lourdes, bloqueando o caminho de Vitória. Esta é uma avaliação de emergência, mentiu Vitória sem piscar. Temos motivos para acreditar que as paredes de sustentação foram comprometidas. Se nos recusarem a entrada, seremos forçados a fazer com que os bombeiros condenem o prédio inteiro imediatamente. Era um blefe desagradável e cruel. Ela estava tentando assustá-los para deixar seus empreiteiros medirem suas casas para seus planos de reforma de luxo. Isso é mentira, disse Clara, segurando o celular, gravando claramente. Você está assediando os inquilinos. Eu sou a proprietária.
gritou Vitória, sua máscara fria e profissional começando a rachar. Ela deu um passo em direção a Clara. E você estará invadindo propriedade privada se não sair do caminho. Quer ser despejada hoje? Porque eu posso fazer isso acontecer. Meu pai deu um passo à frente. Agora escute aqui, mocinha. Estamos fazendo isso para sua própria segurança. Agora saia da frente. Os outros inquilinos se encolheram, recuando. Estavam aterrorizados. Eles não conheciam a lei. Apenas viam pessoas ricas e poderosas com pranchetas e capacetes e se sentiam totalmente desamparados. Eu estava perto da parte de trás do saguão, perto da escada. Ninguém tinha me visto ainda. Observei enquanto Vitória intimidava Dona Lourdes. Unidade 2B, disse Vitória a um de seus empreiteiros. Comece por aí, é a menor unidade. Provavelmente vamos derrubar essa parede para expandir o banheiro do segundo A, de qualquer maneira. Dona Lourdes soltou um pequeno soluço magoado. Minha casa é uma estrutura, não uma pessoa, retrucou Vitória. Agora saia do caminho. Eu não aguentava mais assistir. Vitória, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou a tensão na sala. Vitória se virou. Ela tirou os óculos de sol. Quando me viu, revirou os olhos. Carolina, ótimo. Você tem a chave do porão? Papai perdeu a dele. Precisamos verificar a fundação. Atravessei o grupo de inquilinos. Eles se abriram para mim como o mar vermelho. Podia sentir seus olhos em mim, desconfiados, irritados e um pouco esperançosos. Parei a cerca de 1 metro da minha irmã. Você não pode entrar nos apartamentos deles, Vitória. Eu disse calmamente. Eles têm direitos como inquilinos. Vitória soltou uma risada áspera e aguda. Eu tenho a escritura, Carolina. Eu tenho o poder. O que você tem? Um cartão da biblioteca? Saia do meu caminho e vá arrumar suas coisas. Você não tem a escritura, eu disse. A sala ficou em silêncio. Com licença? Vitória se aproximou, seu perfume caro enchendo o ar. Eu sou a diretora interina da Reis Empreendimentos LTDA. Eu controlo este prédio. Você controla a LTDA, eu a corrigi. Mas a LTDA, na verdade, não é dona do prédio. Meu pai zombou. Não seja ridícula, Carolina. Claro que é. A vovó colocou o imóvel no fundo fiduciário. Será? Não, perguntei mantendo a voz firme. Você chegou a verificar os registros de transferência de título? Ou apenas presumiu? Os olhos de Vitória se estreitaram. Por um segundo fugaz, vi um lampejo de dúvida. Mas ela rapidamente o suprimiu. Cansei de brincar desses joguinhos infantis com você, disse Vitória. Ela se virou para seus empreiteiros. Arrombem a fechadura do 2B se for preciso. Nós vamos entrar. Se você tocar naquela porta, disse Clara Sato, o celular ainda erguido. Eu vou chamar a polícia. Isso é invasão de domicílio e assédio. Chame! Gritou Vitória, finalmente perdendo a compostura. Seu rosto estava vermelho vivo. Chame a polícia! Eu sou dona deste lugar! Eu sou dona de vocês! Eu sou dona de todos vocês! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória ficou ali, ofegante, percebendo lentamente que acabara de ter um colapso total na frente de uma dúzia de testemunhas. Os inquilinos não estavam mais se encolhendo, eles a olhavam com nojo aberto. O celular de Clara ainda estava gravando. Dona de nós? Perguntou Clara em voz baixa. É assim que você vê as pessoas? Eu vejo passivos, cuspiu Vitória, e estou no processo de eliminá-los. Ela virou seu olhar para mim. E você é o maior passivo de todos. Vou dobrar seu aluguel de novo. R$10.000, com efeito imediato. Vamos ver você pagar isso com seu salarinho de bibliotecária. Ela sorriu. Era o mesmo sorriso condescendente da sala de jantar. Mas desta vez não doeu. Desta vez, olhei para ela e tudo que senti foi uma profunda pena. Ela estava tão confiante, tão certa de seu poder. Ela estava de pé em um alçapão e não tinha ideia de que eu segurava a alavanca. Vá em frente, eu disse suavemente. Faça sua inspeção,
mas você não vai arrombar nenhuma fechadura e não vai tocar no apartamento da Dona Lourdes. Vitória me fuzilou com o olhar, depois passou por mim e subiu as escadas. Meu pai a seguiu, resmungando sobre filhos ingratos. Os empreiteiros o seguiram, parecendo profundamente desconfortáveis. Assim que eles se foram, o saguão pareceu exalar coletivamente. Clara baixou o celular e olhou para mim. Carolina, o que foi tudo isso? O que você quis dizer com ela, não é a dona? Olhei para Clara. Olhei para a Dona Lourdes, que tremia no canto. Olhei para a família Santos. Eu quis dizer, eu disse, minha voz tremendo só um pouco, que as coisas estão prestes a mudar. Eu prometo. Como? Perguntou Marcos Santos, sua raiva substituída por confusão. Eles estão lá em cima agora medindo nossa sala de estar para demolição. Deixe que meçam, eu disse, uma fria determinação se solidificando em minhas entranhas. Deixe que façam seus planos, deixe que cavem suas próprias covas. Virei-me para Clara. Você pode me mandar uma cópia daquele vídeo? Aquele em que ela grita que é dona de nós? Sim, claro, disse Clara. Por quê? Porque, eu disse, eu tenho uma reunião com meu advogado e acho que um juiz vai ficar muito interessado em ver exatamente que tipo de proprietária Vitória Reis realmente é. Virei-me e saí pela porta da frente. Não voltei para o meu apartamento. Não queria ouvir os saltos de Vitória batendo no meu teto. Fui direto para o ponto de ônibus. Eu estava voltando para ver o doutor Arthur Vargas. Era hora de convocar uma reunião de família. A inspeção tinha sido a demonstração de poder dela. Mas a reunião que eu estava planejando, aquilo seria o funeral dela. 2 dias depois, a mensagem de texto que eu esperava chegou. Era da minha mãe. Reunião de família. 18 horas em casa. Jantar. Sua presença é obrigatória. Precisamos assinar a papelada final do desenvolvedor. Encarei a tela. Normalmente, uma convocação como essa faria meu estômago se contrair de ansiedade. Me faria sentir como uma criança sendo chamada na diretoria. Mas hoje, eu não sentia nada além de uma calma serena. Era a calma de alguém que já sabe como o filme termina. Coloquei meu melhor blazer. Arrumei minha pasta. Era uma pasta preta grossa de 3 argolas. E dentro, eu havia organizado meticulosamente tudo. A escritura, os extratos bancários fraudulentos, os e-mails incriminadores que o Dr. Arthur Vargas havia conseguido por intimação e o vídeo que Clara me enviara. Dirigi até a casa dos meus pais. O sol estava se pondo, lançando sombras longas e dramáticas sobre os gramados, perfeitamente cuidados, de seu bairro abastado. Tudo parecia tão impecável por fora. Quando entrei, a sala de jantar estava arrumada para uma celebração. Uma garrafa de Dom Perignon estava gelando em um balde de gelo. Plantas arquitetônicas estavam desenroladas sobre o aparador. Vitória já estava lá, praticamente radiante. Ela usava um vestido vermelho sangue que parecia uma declaração de vitória. Você está atrasada, ela disse, sem nem mesmo desviar o olhar do celular. Estou na hora certa, respondi, sentando-me no meu lugar de sempre, na ponta da mesa. Meu pai sentou-se na cabeceira e minha mãe estava atarefada, servindo um frango assado. Vamos comer rápido, anunciou papai. Vitória tem uma grande apresentação para os investidores amanhã e ela quer repassá-la conosco uma última vez. Precisamos estar alinhados sobre o cronograma de remoção dos inquilinos. Remoção, eu disse em voz baixa. Esse é o termo oficial agora? É uma estratégia de saída, corrigiu Vitória, servindo-se de uma taça de vinho. Não seja tão amarga, Carolina. Você receberá uma pequena parte. Assim que as reformas terminarem e refinanciarmos, o valor do imóvel vai triplicar. Todos nós ficaremos incrivelmente ricos. Eu não quero ser rica, eu disse. Eu quero que a Dona Lourdes possa viver em sua casa. Vitória bateu a taça de vinho na mesa, derramando vinho tinto na toalha branca. Ah, meu Deus, pare com isso. Apenas pare com esse teatrinho de boazinha. É patético.
Dona Lourdes é um ativo não performático. Ela não paga nada. O apartamento cheira a naftalina. Ela tem que ir. Ela é uma pessoa, eu disse. Ela é uma invasora em uma mina de ouro, disse papai, cortando seu frango com força agressiva. Agora cale a boca e ouça a proposta da sua irmã. Vitória se levantou e foi até as plantas, desenrolando-as com um floreio. Ok, ela disse, apontando com um dedo perfeitamente cuidado. Esta é a visão, as suítes íris. Esvaziamos os interiores, arrancamos todos aqueles radiadores antigos e instalamos ar-condicionado central. Derrubamos as paredes entre as unidades menores para criar plantas de conceito aberto. Adicionamos varandas privativas. Ela nos olhou, seus olhos brilhando de avareza. Passamos de 12 apartamentos pequenos para 8 suítes de luxo. O aluguel começará em 9.500 por mês. Já temos uma empresa de tecnologia interessada em alugar o prédio inteiro para moradia corporativa. Brilhante, disse minha mãe, batendo palmas suavemente. Simplesmente brilhante, Vitória. E os inquilinos atuais? Perguntei. Os avisos foram enviados, disse Vitória com displicência. Se não saírem até o dia 30, trocamos as fechaduras. Se algum deles tentar ficar, cortaremos os serviços básicos. É o procedimento padrão para os teimosos. É ilegal, eu disse. É eficaz, ela contrapôs. E então, assim que o prédio estiver vazio, minha empresa, a VH Empreendimentos, entrará para supervisionar a construção. Estendi a mão e coloquei-a sobre a pasta preta no chão ao meu lado. VH Empreendimentos, eu disse. É uma empresa fascinante, Vitória. Ela congelou, mas apenas por um segundo. Do que você está falando? Quero dizer, eu disse, levantando a pasta pesada e colocando-a sobre a mesa com um baque sólido, que parece ser uma empresa muito lucrativa, especialmente para uma que não parece fazer nenhum trabalho de verdade. A sala ficou em silêncio. O único som era o zumbido baixo da geladeira de última geração. O que é isso? Perguntou papai, apontando para a pasta. Eu a abri sem pressa. Virei as páginas lentamente. Estive fazendo uma leitura leve, eu disse. Passei pelos antigos registros financeiros do prédio, aqueles que a vovó guardou. A vovó estava ficando senil, retrucou Vitória. Ela não tinha ideia do que estava olhando. Ela sabia o suficiente, eu disse, puxando uma planilha impressa. Ela sabia que 3 anos atrás você cobrou do espólio R$45 mil por uma substituição de telhado que nunca aconteceu. Eu mesma remendei aquele telhado, lembra? Custou R$2 mil. O rosto de Vitória ficou branco. Isso foi uma taxa de consultoria para avaliar a integridade estrutural do telhado. R$45 mil para olhar algumas telhas? Perguntei. E aqui, 12 mil para manutenção da caldeira em agosto. O aquecimento nem estava ligado em agosto. E aqui, 8 mil para paisagismo. Vitória, o prédio não tem quintal. Tem uma calçada de concreto. Meu pai se levantou, o rosto ficando vermelho escuro. Carolina, guarde isso. Você não entende de finanças corporativas. Eu entendo de roubo. Eu disse, olhando meu pai diretamente nos olhos. Você coassinou esses cheques, pai. Você a deixou sangrar o fundo de manutenção. Aquele dinheiro era para manter o prédio seguro para seus moradores. Em vez disso, foi para o bolso dela. Foi para a família, gritou papai. Vitória está construindo o futuro desta família. Ela está roubando, eu disse calmamente, e está intimidando idosos. Você só está com inveja, sibilou Vitória, inclinando-se sobre a mesa, o rosto contorcido de raiva. Você sempre teve inveja de mim porque sou uma vencedora. Eu faço as coisas acontecerem. Você é apenas uma bibliotecária triste morando no meu prédio. Fechei a seção da pasta sobre a fraude dela. Respirei fundo. Essa é a outra coisa, eu disse. Não é o seu prédio. Vitória riu. Foi um som nervoso e agudo. Já passamos por isso. Eu sou a inventariante.
Você é a inventariante da holding, eu disse. Mas o prédio não está na holding. Peguei a pasta azul do bolso frontal da minha pasta. A escritura. Deslizei-a pela mesa polida. Ela parou bem ao lado da garrafa de champanhe. Leia, eu disse. Vitória encarou o documento azul como se fosse uma cobra venenosa. Ela não queria tocá-lo. Leia, repeti, minha voz se elevando pela primeira vez. Ela o pegou, as mãos trêmulas. Abriu a capa. Observei a cor sumir de seu rosto. Foi como ver uma luz se apagar. Ela passou de um vermelho furioso para um cinza doentio em menos de 3 segundos. Não, ela sussurrou. Isso tem que ser falso. Está registrado em cartório, eu disse. Foi arquivado no registro de imóveis da cidade há 4 anos. O Dr. Arthur Vargas tem o original. O que diz? Perguntou mamãe, a voz trêmula. Vitória, o que diz? Vitória ergueu os olhos que estavam arregalados com um pânico que eu nunca tinha visto nela antes. Ela deixou para ela, sussurrou Vitória. Ela deixou o prédio inteiro para Cia Carolina, propriedade exclusiva. Isso é impossível, gritou papai, arrancando o papel da mão de Vitória. Ele o leu, seus lábios se movendo silenciosamente. Então ele o deixou cair na mesa como se tivesse se queimado. Ele me olhou com pura incredulidade. Você é a dona, ele disse. Eu sou a dona, confirmei. Sou a dona há 4 anos. A vovó queria ter certeza de que vocês nunca poderiam vendê-lo. Ela sabia exatamente quem vocês eram. Levantei-me, senti-me com 3 metros de altura. Então, aqui está a nova realidade, eu disse. Não haverá suítes de luxo, não haverá despejos e não haverá aluguel de R$ 9.500. Olhei para a Vitória, que havia desabado de volta em sua cadeira, parecendo pequena e quebrada. E você, eu disse a ela, está demitida. Você não é mais a administradora do imóvel. Você está proibida de entrar nas instalações. Se puser os pés naquela propriedade novamente, eu a mandarei prender por invasão. Você não pode fazer isso com sua própria irmã, chorou mamãe. Carolina, seja razoável. Ela tem planos, ela tem empréstimos. Isso parece ser problema dela, eu disse friamente. Ela pode pagar seus empréstimos com os R$ 250 mil que roubou do fundo de manutenção. Vitória ergueu os olhos que estavam úmidos de lágrimas. Você está me destruindo. Os investidores... Eles vão me processar. Eu vou à falência. Você tentou me deixar sem teto, eu disse. Você tentou deixar a dona Lourdes sem teto. Você sorriu para mim enquanto fazia isso, Vitória. Você riu. Peguei minha pasta. Você não pode vender o que não possui, eu disse. E você não possui um único tijolo. A sala ficou em silêncio. O champanhe continuava fechado. O frango estava esfriando. Estou indo agora, eu disse. E pai, não se preocupe em me mandar mensagens novamente. Virei-me para ir embora, mas o show ainda não tinha acabado. A campainha tocou, seu toque alegre ecoando pela casa silenciosa. Meu pai pareceu perplexo. Quem poderia ser? Essa, eu disse, é o resto da surpresa. Papai foi até a porta da frente e a abriu. Dr. Arthur Vargas estava na soleira. Ele não usava seu aconchegante paletó de tweed. Estava em um terno escuro e elegante. E não estava sozinho. Atrás dele, um homem e uma mulher em ternos cinzas simples, carregando pastas. Eles tinham distintivos presos aos cintos. Roberto, disse Dr. Arthur, sua voz profunda e séria. Precisamos entrar. Arthur, meu pai recuou, confuso. O que é isso? Dr. Arthur entrou direto na sala de jantar. Ele não olhou para a comida, olhou diretamente para Vitória. Vitória Reis? Perguntou a mulher de terno cinza. Vitória se levantou, derrubando a cadeira no processo. Quem são vocês? Sou a investigadora Dantas, da Secretaria de Habitação da cidade, disse a mulher. E este é o detetive Miller, da Delegacia de Crimes Financeiros. Crimes? Guinchou mamãe, agarrando o braço do meu pai.
Recebemos um arquivo substancial de evidências sobre a má gestão grosseira da propriedade do edifício Íris, disse Dr. Arthur, me dando um leve aceno afirmativo. Apropriação indébita de fundos, falsificação de registros financeiros e assédio ilegal a inquilinos. Isso é um absurdo, gaguejou Vitória, tentando exibir sua habitual arrogância, mas ela desmoronou instantaneamente. Isso é uma briga de família. Minha irmã está apenas sendo excessivamente dramática. Os documentos que temos não são dramáticos, senhora. Reis, disse a investigadora Dantas, abrindo sua pasta. Temos registros bancários de cheques emitidos para empresas de fachada registradas em seu nome. Temos várias declarações de testemunhas sobre ameaças de despejo ilegal. E temos este vídeo. Ela pegou um tablet e tocou na tela. O vídeo que Clara havia gravado começou a tocar. A voz distorcida e estridente de Vitória encheu a elegante sala de jantar. Eu sou dona deste lugar, eu sou dona de vocês, eu sou dona de todos vocês. Eu vejo passivos e estou no processo de eliminá-los. Na tela, ela parecia descontrolada, cruel. Meus pais assistiram horrorizados. Eles sempre viram Vitória como a profissional polida, a história de sucesso. Agora estavam assistindo a gritar com idosos e ameaçar arrombar portas. Isso foi tirado de contexto, disse Vitória, mas sua voz era um mero sussurro. Será contexto para um juiz, disse o detetive Miller friamente. Senhora Reis, estamos lhe entregando uma intimação. Você está oficialmente sob investigação por furto qualificado e fraude. Você precisa nos acompanhar até a delegacia para responder algumas perguntas. Agora? Perguntou Vitória, seus joelhos parecendo ceder enquanto ela se apoiava na mesa. Eu não posso ir para uma delegacia. Tenho um almoço amanhã. Você não irá a esse almoço, disse o detetive. Eles se moveram em direção a ela. Tudo aconteceu muito rapidamente. Eles não a algemaram, mas a flanquearam, tratando-a como a criminosa que era. Vitória olhou desesperadamente para o pai. Papai, faça alguma coisa. Meu pai apenas ficou lá, pálido e trêmulo. Ele olhou para os registros na mesa. Ele olhou para a polícia. Ele olhou para mim. Ele percebeu naquele momento que, se a defendesse, ele também seria implicado. Ele havia assinado os cheques. Ele era cúmplice. Gaguejou o papai. Ele desviou o olhar. Ele virou as costas para sua filha favorita. Eu não tinha ideia. Ela cuidava de todas as contas. Eu apenas assinava o que ela me dava. Vitória engasgou, um som de pura e crua traição. Papai, eu não sabia. Ele repetiu, mais alto desta vez, falando diretamente para os detetives. Eu fui enganado. Observei-os, esta família que se orgulhava de lealdade e força, enquanto se voltavam uns contra os outros para salvar a própria pele. Vamos, senhora Reis, disse o detetive. Eles a levaram para fora da sala. Ao passar por mim, ela me olhou, seus olhos avermelhados e cheios de terror. Ela não parecia mais um tubarão. Parecia uma garotinha que havia quebrado um vaso valioso e sabia que não havia como colá-lo de volta. Eu não disse uma palavra, apenas a observei ir. 3 semanas depois, o tribunal estava lotado. Ainda não era o julgamento criminal. Isso ainda estava por vir. Esta era uma audiência cível sobre a administração do prédio e a medida protetiva que eu havia solicitado contra Vitória. Mas o juiz queria ouvir a história toda. Sentei-me na primeira fila. Atrás de mim, os bancos estavam cheios. Dona Lourdes estava lá, a família Santos, Clara Sato, até o cara da mercearia da esquina que se lembrava da minha avó. Vitória sentou-se à mesa da defesa, parecendo um fantasma de si mesma. Dona Lourdes foi a primeira a testemunhar. Ela me chamou de passivo. Disse ela, a voz trêmula, mas clara. Ela me disse que colocaria meus pertences na rua. Eu moro naquele apartamento há 30 anos. Eu sempre pago meu aluguel. Então Marcos Santos subiu ao púlpito. Ela ameaçou minha esposa grávida. Ela nos disse que cortaria nossa energia.
Temos um filho de 2 anos. Em seguida, Clara testemunhou e exibiu o vídeo novamente. O som dos gritos de Vitória ecoou pelo teto alto e de painéis de madeira do tribunal. A juíza, uma mulher severa de olhos penetrantes, assistiu ao vídeo com uma carranca que gravou linhas profundas em sua testa. Quando todos os testemunhos terminaram, a juíza olhou para Vitória. "Senhora Reis", disse ela, "em meus 20 anos de magistratura, raramente vi um desrespeito tão insensível e profundo pela dignidade humana. Você tratou essas pessoas como lixo a ser varrido para seu próprio ganho financeiro." Vitória apenas olhou para as mãos. O tribunal, por meio desta, reconhece Carolina Reis como a única e legal proprietária do imóvel na Rua Guedes, 55, decidiu a juíza. Todos os avisos de despejo são imediatamente anulados. Além disso, devido à esmagadora evidência de fraude, Vitória Reis é destituída de toda e qualquer autoridade administrativa e é ordenada a reembolsar R$250 mil ao espólio. O martelo bateu com um som agudo e final. Pá! Uma aclamação irrompeu da galeria. Dona Lourdes chorava de alívio. Clara dava um high-five em Marco. Eu não comemorei. Apenas senti uma onda pesada e silenciosa de alívio me invadir. A tempestade havia passado. Os lobos se foram. Saí do tribunal para um corredor cheio de sol da tarde. Dr. Arthur Vargas estava me esperando. Ele apertou minha mão com firmeza. "Você fez um bom trabalho, Carolina. Sua avó estaria incrivelmente orgulhosa." "Espero que sim", eu disse. Saí para o ar fresco. Tinha um gosto doce. Vitória saiu alguns minutos depois, seguida por seu advogado. Ela parou quando me viu. Parecia exausta, derrotada. Toda a arrogância havia sido arrancada. "Carolina", ela começou. "Não", eu disse. Não levantei a voz. Não precisei. Apenas, não. "Mamãe e papai estão vendendo a casa", ela disse em voz baixa, "para pagar minhas despesas legais e a restituição." "Eu sei", eu disse. "Eles me culpam", disse ela. "Dizem que eu os enganei." "Eles deixaram", eu disse simplesmente. "Eles ficaram felizes em ser enganados, contanto que pensassem que o dinheiro estava fluindo para eles." Ela me olhou de verdade, pelo que pareceu a primeira vez em uma década. "Sinto muito. Foi uma coisa pequena, fraca, patética. Um pequeno curativo em uma ferida aberta." "Eu sei que sente", eu disse. "Mas você não sente muito por ter feito, Vitória. Você só sente muito por ter sido pega." Virei-me e me afastei dela. Caminhei em direção ao ponto de ônibus, em direção à cidade, em direção ao prédio de tijolos na esquina que me esperava. Eu tinha muito trabalho a fazer. O telhado precisava de reparos de verdade desta vez. A caldeira precisava de uma revisão completa. E eu tinha um prédio cheio de pessoas que precisavam saber que estavam finalmente seguras. Eu não era mais a vítima. Eu era a guardiã das chaves. E pela primeira vez na minha vida, eu estava voltando para casa, para um lugar que era verdadeira e completamente meu. Os dias que se seguiram à audiência no tribunal foram estranhos. Você espera algum tipo de desfile da vitória, mas a vida real não é um filme. Foi silencioso. Foi apenas trabalho. Voltei ao edifício Íris na manhã seguinte. Fiquei no saguão e o próprio ar parecia diferente. Não cheirava mais a medo e tensão. Cheirava a lustramóveis de limão e café recém-passado. Dona Lourdes foi a primeira pessoa que vi. Ela estava me esperando perto das caixas de correio. Não disse uma palavra. Apenas se aproximou e me abraçou com força. Ela era tão baixa que sua cabeça mal chegava ao meu ombro, mas ela se agarrou como se eu fosse um salva-vidas. "Obrigada", ela sussurrou no meu casaco. "Eu desempacotei meus livros, Carolina. Coloquei todos de volta nas prateleiras." "Que bom", eu disse, dando um tapinha gentil em suas costas. "É aí que eles pertencem." Mas ainda havia uma enorme bagunça para limpar. Vitória não tinha apenas ameaçado as pessoas. Ela havia negligenciado sistematicamente o prédio por anos, enquanto enchia os bolsos.
Convoquei uma reunião de inquilinos naquela noite. Todos nos reunimos no saguão. Todos estavam lá. A família Santos, o Sr. Guedes em sua cadeira de rodas, Clara, os estudantes universitários do último andar. Subi em um caixote de madeira velho para que todos pudessem me ver. Ok, eu disse. Aqui está a verdade. O prédio está seguro, ninguém está sendo despejado, mas temos muito trabalho pela frente. Levantei uma prancheta. O telhado do quarto C tem uma goteira, eu disse. O radiador do segundo A faz um barulho horrível a noite toda. A fechadura da porta da frente está emperrando. Eu sei de tudo isso. E agora vamos consertar. Mas preciso que todos sejam pacientes comigo. O dinheiro... Bem, estamos recebendo de volta, mas vai levar tempo. Nós podemos ajudar, disse Marco Santos, segurando seu filho pequeno, Léo. Eu sou carpinteiro, Carolina. Você compra a madeira e eu conserto as janelas que deixam entrar corrente de ar. Eu posso pintar, disse um estudante chamado Alex. Meus colegas de quarto e eu podemos cuidar dos corredores. Eu vou fazer biscoitos, anunciou Dona Lourdes com firmeza. Trabalhadores precisam comer. Olhei ao redor da sala. Uma semana atrás, essas pessoas eram indivíduos isolados, vivendo com medo. Agora eram uma equipe. Minha família biológica tentou destruir este lugar. Mas essas pessoas, minha verdadeira comunidade, estavam prontas para reconstruí-lo com as próprias mãos. Ok, eu disse, um nó se formando na minha garganta. Vamos ao trabalho. A parte mais difícil não estava no prédio. Era o silêncio esmagador dos meus pais. Uma semana depois, tive que ir até o subúrbio para pegar o resto das minhas coisas. Não queria vê-los, mas precisava dos meus casacos de inverno e de algumas caixas que guardara na garagem deles. A casa parecia escura. Uma grande placa de "Vende-se" já estava cravada no gramado da frente. Parecia austera e feia contra a grama perfeitamente verde. Entrei com minha chave antiga. A casa parecia oca, mesmo com todos os móveis ainda no lugar. Era como um museu prestes a ser fechado para sempre. Encontrei minha mãe na cozinha, embrulhando cuidadosamente taças de cristal em jornal e colocando-as em uma caixa. Ela parecia ter envelhecido 10 anos. Seu cabelo não estava arrumado. Ela usava um roupão no meio da tarde. Carolina, ela disse, sem olhar para mim. Apenas continuou a embrulhar. Mãe, eu disse, seu pai está no escritório do advogado? Ela disse, a voz plana e desprovida de emoção. Eles estão discutindo o acordo final. Temos que liquidar as contas de aposentadoria dele para pagar a restituição e as despesas legais. Eu sei, eu disse. Ela parou de embrulhar e colocou as mãos espalmadas no balcão. Valeu a pena? Ela perguntou. Ela finalmente se virou para me olhar e seus olhos estavam frios como gelo. Destruir sua irmã? Humilhar seu pai e a mim? Valeu a pena. Tudo por um prédio velho de tijolos? Senti uma pontada familiar de culpa. A garotinha dentro de mim queria se desculpar, consertar, fazê-la feliz de novo. Mas então imaginei Dona Lourdes chorando no saguão. Lembrei-me do sorriso de Vitória. Eu não a destruí, mãe, eu disse. Ela infringiu a lei. Vocês dois deixaram. Vocês a viram fazer isso. Nós éramos uma família, ela disse, a voz se elevando. Famílias devem ficar juntas. Você não leva sua própria irmã ao tribunal. Famílias não roubam umas das outras, contrapus. E famílias não tentam deixar umas às outras sem teto. Fui até a geladeira. Havia uma foto nossa presa por um ímã de uma viagem de família que fizemos uma década atrás. Estávamos todos sorrindo. Parecia tão falso agora. Eu só vim buscar minhas coisas, eu disse. E então eu vou embora. Vá então, ela disse, virando-me as costas para voltar às suas taças. Você fez sua escolha. Você tem seu prédio. Não precisa mais de nós. Embalei o resto das minhas caixas em silêncio. Levei-as para o meu carro. Ao me afastar do meio-fio, olhei no retrovisor. Minha mãe estava na janela, me observando ir. Não olhei para trás. Doeu. Doeu como uma ferida profunda e limpa.
Mas era o tipo de dor que se sente ao remover uma infecção, o tipo de dor que permite que a cura comece. A primavera chegou devagar naquele ano. A lama cinzenta finalmente derreteu, e as árvores que ladeavam a rua começaram a brotar pequenos botões verdes. O edifício Íris também estava despertando. Por 3 meses, o prédio ficou cheio de barulho. Não o som de discussões, mas os sons do progresso. Martelos batendo, furadeiras zumbindo, música tocando em rádios portáteis. Contratei Marcos Santos para fazer toda a carpintaria. Ele era um verdadeiro artesão. Ele removeu as camadas de tinta barata e feia dos corrimãos, revelando o belo carvalho escuro por baixo. Ele consertou os degraus bambos da escada principal. Usei o primeiro cheque de restituição dos bens apreendidos de Vitória para reformar completamente a caldeira. Quando o novo sistema zumbiu para a vida sem um único estalo ou gemido, foi o som mais bonito que eu já ouvi. Em um sábado de abril, organizamos um dia comunitário para repintar o saguão. Foi incrível. Clara trouxe uma dúzia de donuts. Dona Lourdes fez uma panela gigante de café. Até o Sr. Guedes saiu para supervisionar de sua cadeira de rodas. Eu estava em uma escada rolando uma cor creme quente sobre as paredes cinzentas e sujas que Vitória havia escolhido anos atrás. Dona Eva entrou, carregando um grande vaso de planta, uma samambaia grande e frondosa. Para o canto, ela disse. Iris sempre amou samambaias. Desci da escada, minhas roupas salpicadas de tinta. Está ficando melhor, não acha? Parece melhor, disse Dona Eva, olhando ao redor do espaço iluminado. Parece ela de novo. Ela foi até a parede onde havíamos pendurado uma coleção de fotos antigas. Eu havia emoldurado uma cópia da primeira escritura, aquela que meu avô e minha avó assinaram em 1960. Ela sabia que você conseguiria, disse Dona Eva suavemente. Ela me disse uma vez, sabe? Carolina é mole, ela costumava dizer. Mas ela é mole como a água, e a água desgasta a pedra no final. Eu sorri. Não me sinto mais muito mole, Dona Eva. Não, ela disse. Você parece firme. Isso é ainda melhor. Clara se aproximou, limpando a tinta das mãos em um pano. Ei, proprietária, ela brincou. Tinha se tornado seu apelido para mim. Era uma piada, mas também era um distintivo de honra. O fiscal da prefeitura está aqui para a inspeção final. Limpei as mãos e saí. O fiscal da prefeitura era um homem alto e sério com uma prancheta. Ele não era um dos comparsas pagos de Vitória. Era o verdadeiro. Ele percorreu todo o prédio, verificou os novos alarmes de incêndio, verificou a sala da caldeira, inspecionou o telhado remendado. Eu o segui, meu estômago revirando de nervosismo. Eu sabia que tínhamos feito um bom trabalho, mas ainda tinha aquele medo persistente de que alguém pudesse tirar tudo de mim. Ele terminou sua inspeção no porão, clicou a caneta e me olhou. Você fez uma quantidade notável de trabalho aqui, Sra. Reis, ele disse. Todos nós fizemos, respondi. Bem, ele disse, me entregando um papel assinado. Passou, com louvor. Este prédio está em melhor estado do que a maioria dos condomínios novos que estão sendo construídos do outro lado da rua. Peguei o papel. Aprovado. Obrigada, eu disse, a voz embargada de emoção. Quando ele saiu, voltei para o saguão. Nós passamos, anunciei. A sala inteira explodiu em aplausos. Marcos Santos estourou uma garrafa de cidra espumante. Não era Dom Perignon, mas tinha um gosto 1.000.000 de vezes melhor. Naquela noite, sentei-me sozinha em meu apartamento silencioso. O leve cheiro de tinta fresca era limpo e esperançoso. Abri meu laptop. Havia um e-mail do Dr. Arthur Vargas. Carolina, apenas uma atualização. A venda da casa de seus pais foi concluída hoje. Os fundos de restituição foram totalmente transferidos para a conta do edifício Íris. O julgamento criminal de sua irmã por fraude está marcado para o próximo mês. Espera-se que ela aceite um acordo.
liberdade condicional e serviço comunitário. Ela será impedida de ter uma licença imobiliária neste estado por 10 anos. Acabou. Fechei o laptop. Acabou. Vitória havia perdido sua carreira. Meus pais haviam perdido sua casa. Eles haviam perdido seu status. Mas eu não tinha feito nada disso para puni-los. Eu tinha feito isso para proteger isto. Fui até a janela e olhei para a rua tranquila. Os postes de luz lançavam um brilho quente. Vi a luz se apagar no apartamento de Dona Lourdes. Ela estava segura. Ela estava dormindo pacificamente em sua própria cama. Eu não era mais apenas uma bibliotecária. Eu não era mais apenas a irmãzinha quieta. Eu era a guardiã deste pequeno canto do mundo. Um ano depois, era uma manhã de primavera perfeita. O tipo de dia em que o ar é fresco e o sol parece quente na pele. Eu estava sentada nos degraus da frente do edifício Íris, uma caneca de chá quente aquecendo minhas mãos. A pesada porta de carvalho se abriu atrás de mim. Era Sofia Santos, empurrando um carrinho de bebê. Dentro estava seu novo bebê, uma menina que eles chamaram de Íris. Quando me contaram o nome dela, chorei por 1 hora inteira. Bom dia, Carolina, disse Sofia. Ela parecia cansada, mas feliz. Dia lindo, realmente é, eu disse. Como está aquele radiador? Silencioso como um cordeiro. Ela sorriu. Você fez algum tipo de mágica naquela coisa? Ela continuou pela rua, as rodas do carrinho clicando suavemente na calçada. Tomei um gole do meu chá. O prédio atrás de mim parecia vivo. Eu podia ouvir o som fraco de música vindo de uma janela do 3º andar. Podia ouvir o zumbido do encanamento enquanto alguém começava seu banho matinal. Não era mais apenas tijolos e argamassa, era uma coisa viva, que respirava. Um sedã preto e elegante parou no meio-fio. Tensionei-me por um momento, um lampejo de medo antigo. Mas não era Vitória. A janela desceu e eu vi meu pai. Ele parecia mais velho, muito mais velho. Ele morava em um apartamento no centro da cidade agora. Ouvi dizer que ele estava fazendo algum trabalho de consultoria, mas não muito. Ele olhou para o prédio, observou a pintura fresca, as floreiras transbordando de gerânios vermelhos brilhantes, as janelas impecavelmente limpas. Então ele me olhou. Eu não me levantei. Apenas fiquei sentada e o observei. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo. Talvez, bom trabalho. Talvez, sinto muito. Talvez apenas parece bonito. Mas ele não o fez. Apenas deu um aceno rígido e sem jeito. Então ele subiu a janela e foi embora. Observei o carro desaparecer na esquina. Não doeu desta vez. Apenas senti uma estranha e triste pena dele. Ele passara a vida inteira perseguindo dinheiro e acabara com nada além de um carro chique e um apartamento solitário. Eu tinha isso. Levantei-me e entrei. A pesada porta de carvalho fechou-se atrás de mim. O som era sólido, seguro. Atravessei o saguão, passando a mão pela madeira escura e lisa do corrimão enquanto subia as escadas. No patamar entre o 1º e o 2º andar, um raio de sol atravessava uma janela, iluminando os grãos de poeira dançantes no ar. Eu parei. No silêncio, quase pude ouvir sua voz. Vovó Íris. Você protegeu o que importa, Carolina. Sorri para mim mesma. Eu protegi, vovó. Sussurrei. Eu realmente protegi. Subi para o meu apartamento e coloquei a chave na fechadura. Minha família havia me falhado. Eles haviam partido meu coração e tentado vender minha casa. Mas eu aprendi que legado não é sobre sangue. Legado é sobre o que você constrói e quem você protege. Abri a porta e entrei. O assoalho rangeu um bem-vindo familiar. Naquele momento de silêncio, com o sol entrando e o prédio respirando ao meu redor, a justiça não parecia uma batalha que eu havia vencido. Parecia exatamente como voltar para casa. Fim da história.